Prosperidade para você. Você se considera uma pessoa próspera? Quando eu falo prosperidade, o que você pensa? Riqueza? Milhões? O que é? Bom, por que eu tô falando isso, né? Eu fui meditar agora, fui tomar um banho e aí eu estava meditando numa parábola da Bíblia, tá lá em Mateus 25:14, que é a parábola dos talentos. Eu preciso tomar uma decisão e aí eu comecei, como a gente faz, né, a mergulhar em nós e entender o que está me levando e o que eu preciso fazer, e eu fui mergulhar nessa parábola. E aí eu tive alguns insights que eu quero compartilhar com você, tá? Não estou falando de religiosidade, não vou pregar, não estou falando de religião, religiosidade, nada disso. Eu só tive alguns insights referentes a essa parábola e eu quero compartilhar com vocês. E aí, por que eu falei de prosperidade, né? Eu sou psicoterapeuta, mas eu também sou especialista em investimentos e aí eu ajudo pessoas a investirem dinheiro, né? Enfim, montando carteira, essas coisas. E aí me veio, né, referente da parábola de talentos, que fala muito sobre multiplicar, né, sobre fazer com que o seu talento, né, ou o seu dinheiro, ou aquilo que você tem como talento, multiplique e prospere. E aí essa parábola ela fala de um senhor, que ele chegou nos seus servos e entregou talentos conforme a capacidade de cada um. Então, para o primeiro ele entregou 5 talentos, para o segundo ele entregou 2 talentos e para o terceiro ele entregou 1 talento, conforme a capacidade de cada um. E aí na parábola ele fala, né, passou muito tempo depois de muito tempo, ele voltou, esse senhor, para poder ver, né, tomar de conta ali o que as pessoas tinham feito, que esses servos tinham feito com o talento que ele deu. O primeiro, que ele deu 5 talentos, foi lá, multiplicou esse dinheiro e falou, olha, senhor, eu multipliquei o seu dinheiro, toma os 5 mais 5, os 10 talentos. O segundo fez a mesma coisa. Olha, senhor, né, eu multipliquei dos 2 talentos, toma aqui, tem 4 talentos. E aí o senhor falou para ele, servo bom e fiel, tanto o primeiro quanto o segundo, tá? Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Querendo dizer, ó, parabéns. O terceiro, que ganhou 1 talento, lembra, ele deu conforme a capacidade de cada um. Então ele deu 1 talento para esse, porque sabia que ele tinha capacidade de multiplicar esse 1 talento. Só que o que esse cara fez? Por causa do medo, ele foi lá e enterrou o talento. Então é quando esse senhor chega e ele fala, olha, sabendo que o senhor é duro, que semeia, que colhe onde não semeia, eu aterrorizado fui lá e enterrei o talento. E aí esse senhor ele fala para esse servo mau e negligente, tirai-lhe o que seu talento, né, o que tem, e dá para aquele que tem 10. E aí algumas pessoas falam, nossa, mas que senhor ruim, que senhor duro mesmo, né? Bem que esse servo tinha razão, o cara deu 1 talento para ele, o cara nem perdeu esse talento. Ele não perdeu, ele só não multiplicou, ele guardou e devolveu. Quem me conhece sabe que eu tenho uma frase que eu uso muito, que eu falo que não existe verdade absoluta, no sentido de que mapa não é território, né? Cada pessoa ela tem uma vivência, uma ambiência, uma história de vida. Cada pessoa passou por coisas que muitas vezes você não passou e eu não passei. Somos pessoas diferentes e cada pessoa tem uma realidade diferente nesse sentido. Mas tem uma coisa que não muda, não tem como mudar, que são as leis universais. Então não tem como mudar. Por isso que algumas pessoas quando leem falam, nossa, mas que senhor duro, né? Tirou dele aquilo que ele tinha, deixou ele sem nada e deu para o que já tinha mais. Porque funciona assim, é uma lei universal, né? É universal. Se eu tô vibrando pro universo que eu não sou capaz, que eu não mereço, que eu não dou conta de multiplicar, que eu sou escassa, se eu tô vibrando isso, o que o universo vai fazer? Não dá conta. Tira dela e dá para quem dá conta, né? Tudo é vibração, né? Tudo é energia, né? Deus não erra. Então, é isso que aconteceu aqui, né? Esse servo não deu conta. E por que ele não deu conta? Pelo medo. Ele mesmo disse, o senhor é um senhor duro, aterrorizado, eu fui lá e enterrei. E aí, analisando esse servo aí, ele é aquela pessoa da vítima, sabe? Todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldades na vida, faz parte. Só que o que vai diferenciar é a forma que a gente olha para isso. Todo mundo tem traumas, a gente tem coisas que precisam ser resgatadas, curadas, ressignificadas. Esse cara, por exemplo, eu acredito que ele era um cara que tinha muitos bloqueios, né? Provavelmente vindo lá dos ancestrais, vindo de família, problema com pai e mãe, enfim. Coisas que precisavam ser ressignificadas. Então ele deixou com que esses bloqueios impedissem ele de prosperar, impedissem ele de multiplicar aquele talento que esse senhor deu para ele, que ele tinha capacidade de multiplicar.
Porque o que ele poderia ter feito, né? Pedido ajuda. Ido lá no que recebeu 5 e multiplicou, falar, olha, deixa eu te modelar, como é que você fez? Ou no de 2 que estava mais próximo, né? No sentido de capacidade, né? O de 2 estava mais próximo dele do que o de 5. Então ele poderia ter modelado o de 2, entendido, visto, né? Como o de 2 fez, depois ir no de 5 e assim poder prosperar. Só que qual foi o caminho que ele escolheu? Do vitimismo. Eu não sou capaz, eu tenho medo. Da religiosidade, né? Deus é duro. Não, pelo menos eu vou devolver o que é dele. Não vou multiplicar, mas também não vou perder. Eu vou ficar aqui, a hora que ele chegar eu devolvo. Ele deixou o medo paralisar ele. Ele deixou o medo trancar ele e ele não prosperar. E com Deus, o universo, aí a gente não brinca, né? Com as leis universais a gente não brinca, porque ela não vai mudar. Então, se você quer ter mais, se você quer prosperar, se você quer, ser próspero em todas as áreas, esse talento que foi confiado para você é um talento que você é capaz de multiplicar. Então, a gente precisa multiplicar esse talento. Não ser paralisado por nada. Se precisa ressignificar alguma coisa, se precisa ser tratado alguma coisa, vamos tratar, vamos ressignificar, mas não vamos deixar esse talento enterrado, né? A gente precisa dar depois o retorno, né, para quem nos concedeu esse talento do que a gente fez com ele. E quando esse momento chegar, se a gente não prosperou, até o que nos foi dado será tirado. E eu não quero isso, né? Eu quero realmente multiplicar. E por que eu tô trazendo tudo isso, essa reflexão, né, para você? Para que a gente possa entender, né? Às vezes é dinheiro, nitidamente. Às vezes tem pessoas que recebem X, ela gasta XY no mês e não consegue investir em nada, não consegue guardar nada, não consegue comprar nada no sentido de investimento. Ela consome tudo o que ela ganha. Ela enterra tudo o que ela ganha, sem conseguir investir, sem pensar além, sem multiplicar nada. Ela não faz com esse dinheiro de filhotinhos para ela no futuro. Ela tem uma mentalidade escassa. Eu ganho isso, eu preciso usar tudo isso. Aí você pode estar pensando isso, Ana, mas é porque você não sabe da minha vida, né? Às vezes eu ganho do X, não sei mesmo, né? Mapa não é território. Quem sabe que cada um passa é cada um. Mas o que eu sei é que a gente precisa ser para ter. Então, dentro de tudo isso que você está passando, né, de quanto você ganha, você precisa fazer com que essa sementinha, ela germine um pouquinho. Então, você precisa fazer um sacrifício em relação a alguma coisa para multiplicar, né? Ou comprar e vender alguma coisa a mais, alguma coisa precisa ser feita. Então, a gente precisa, para ter abundância, a gente precisa ser abundante. Então, para que a gente tenha mais, a gente precisa dar mais, né? A gente não pode se vitimizar, não pode ficar como um coitado, porque quando Deus, né, o universo olha pra gente, a gente tá se portando como um coitado, alguém que não consegue, olhando só para as nossas mazelas, os nossos bloqueios, sem cura, sem buscar cura, ressignificar, é o que a gente vai receber de volta. É um espelho, né? O universo é o nosso espelho. Eu emano uma vibração e eu recebo de volta. Então, se eu tô emanando que eu não sou capaz, que eu não posso, eu vou receber mais do mesmo, né? Então, agora, porque você não precisa, é que nem lá, você não precisa ter muito, né, para poder prosperar, você precisa ter uma sementinha, e todo mundo tem. Então, você precisa, através dessa sementinha, ser fiel no pouco. Lembra que o Senhor falou lá pros 2 que prosperou? Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. O que é ser fiel nesse pouco? É olhar com gratidão para aquilo que você tem, olhar com alegria, saber que você tem a capacidade de fazer aquilo crescer e multiplicar, seja dinheiro, seja um dom que você tem, um chamado que você acredita que tem, que você tenha, algo que você queira fazer. Se Deus, né, o universo colocou isso no seu coração, porque você é capaz. Então, trabalhe nisso, né? Faça com que isso multiplique, porque se você não fizer com que isso multiplique, será tirado de você. Mas não porque esse senhor é ruim, mas é porque essa pessoa está emanando que ela não é capaz. Eu não, gente, parece papo de doido, né? Mas é bem isso mesmo. E aí o que eu quero trazer com essa reflexão, né? Para que a gente possa olhar para os nossos talentos, para aquilo que nos foi confiado. Se é dinheiro, vamos fazer esse dinheiro multiplicar. Quanto eu consigo tirar? Tá, não sobra nada, então eu preciso buscar fazer alguma outra coisa para ter alguma renda, para poder sobrar alguma coisa, para eu poder começar a investir, para poder vir mais. Porque se eu ficar no momento, na mente de escassez, de que eu não posso, que eu sou um coitado, que eu ganho pouco, que é isso que vai acontecer. Se é um talento que você tem, algo que você, né, que queima no seu coração de fazer, multiplique isso.
transborde, né, além de você, porque Deus, ele não é só abundante, ele é transbordante, né? Então tem que transbordar de você. Então comece a trabalhar isso, sabe? Comece a multiplicar esse seu talento. Eu precisava tomar uma decisão, preciso, né? Já tomei dentro de mim, mas preciso verbalizar isso. E aí eu comecei a meditar nessa parábola e é exatamente isso. E eu senti esse queimar em mim de que eu preciso pegar esse talento que me foi dado e multiplicar, fazer com que ele cresça, né? Porque aí vai acontecer o que aconteceu com o servo de 5 moedas, de 5 talentos, porque o Senhor pegou daquele um lá, que não prosperou, que enterrou, e deu pro de 5. Por quê? Porque esse de 5 talento, dentro dele, ele estava falando, não, eu sou capaz, eu posso. Então vai vir mais 5 e vai vir mais 5 e vai multiplicando. E é assim que a gente tem que ser na nossa vida. Somos pessoas com capacidade, sim, para multiplicar. Né? E é isso que eu quero deixar para você. Então, espero que você tenha entendido. Eu acho que às vezes eu dou uma viajada na maionese, mas é essa reflexão. O que você está fazendo com o talento que foi confiado para você? Você está enterrando? Fala para você. Você está multiplicando? Às vezes você pode falar, mas eu não sei como que eu vou fazer isso. As respostas estão todas dentro de você. Escreva. Coloque no papel, olha, eu quero fazer isso, isso e isso. Se não conseguir, busque ajuda. Esse de um talento, o que ele poderia ter feito? Ter ido conversar com o que estava conseguindo. Né? Poderia ter ido pedir opinião, ajuda, né? Olha, como é que eu posso fazer isso? Quando a gente não consegue sozinho, a gente tem que ser humilde e falar, ô fulano, me ajuda aqui. Certo? Então é isso, gente. Beijo pra vocês. Até a próxima.